Oi pessoal, tudo bem? Bom, diante de muita dificuldade que algumas turmas estão tendo no desenvolvimento do plano de negócios para falar sobre as 5 forças de Porter, achei mais fácil fazer essa compilação das informações para facilitar e orientar vocês aí no desenvolvimento do trabalho de vocês. Bom, só para resumir, né, as 5 forças de Porter, esse carinha aí, o Michael Porter, é um dos principais nomes que a gente tem no planejamento estratégico do mundo, e ele entra no panorama mundial falando sobre estratégia lá em 79, quando ele publicou esse primeiro artigo falando sobre as 5 forças de Porter. Aí na parte de baixo da tela você consegue ter aí a referência do artigo original em inglês que ele publicou na Harvard Business Review, e a gente tem aí a referência também traduzida em português, onde vocês podem ler com mais detalhes o que foi. Bom, resumidamente, para explicar o conceito, é importante que vocês entendam que é um modelo para analisar um segmento de mercado, uma indústria, para analisar uma empresa. Então Porter elencou de uma forma genérica 5 forças competitivas que moldam a estratégia. Então a gente está falando de 5 possibilidades que podem interferir no desenvolvimento, na sequência, no planejamento, no sucesso ou no fracasso de uma empresa e de um segmento. Então vamos entender um pouco o que são essas 5 forças que Porter elencou. Vocês estão vendo um desenho que eu acho que fica mais fácil da gente compreender a lógica das 5 forças que podem influenciar uma empresa. Em destaque, uma das primeiras forças, não tem uma ordem correta, mas uma das forças é a concorrência no setor, a rivalidade entre os concorrentes diretos, concorrentes do setor da empresa que você está analisando, empresas que fazem o mesmo tipo de produto ou serviço que você oferece no mercado. Então, quanto maior a rivalidade no setor, mais competitivo é e pior para a empresa. Se a gente der sequência, uma segunda força elencada por eles são os novos entrantes ou os novos concorrentes, ou seja, é importante a gente avaliar a ameaça dos novos concorrentes, a ameaça, o risco de entrar novos concorrentes no nosso mercado. É fácil, é difícil, será que estamos protegidos? É isso que a gente tem que analisar aqui. O terceiro que eu estou elencando são os produtos substitutos. Esse item costuma dar muita dúvida nos alunos, porque a gente está falando de concorrência indireta. Não são empresas que fazem a mesma coisa que a nossa empresa, eles fazem outro tipo de produto ou serviço, mas de alguma forma atendem à necessidade do consumidor, e na cabeça do consumidor isso pode ser uma alternativa em relação à sua empresa. É importante monitorar esses produtos, esses mercados substitutos que podem até acabar com a sua empresa um dia. Uma outra força é o poder de barganha dos fornecedores, o quanto você depende dos seus fornecedores e o quanto eles podem barganhar preço e cláusulas do contrato de fornecimento de matéria-prima para a sua empresa. É importante monitorar, é importante saber o que está acontecendo e às vezes até tomar alguma atitude, que é o objetivo principal desse artigo. A quinta e última, não menos importante, força, poder de barganha dos compradores. Também é importante monitorar a ameaça do poder de barganha dos seus clientes. Se você tem poucos clientes, se você depende de um ou de alguns clientes, isso também não vai ser bom, porque você não vai conseguir aumentar preço, você não vai conseguir barganhar com seus clientes, e eles vão estar querendo sempre mais vantagens, mais benefícios por custos menores. Então isso pode levar uma empresa ao fracasso também. Bom, agora que a gente já entendeu conceitualmente o que é cada força, vamos entrar um pouco mais no detalhe
para entender como que a gente avalia o grau de ameaça de cada uma das forças. Vamos começar por essa que está na tela, concorrência no setor, né? Como eu disse, estamos falando de concorrência direta, são empresas que fazem o mesmo tipo de produto ou serviço que a empresa que você está analisando. E aí a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, a gente tem muitos concorrentes no mercado, ou você tem apenas um ou outro empresa que está competindo contigo. Às vezes tem muitos, mas são poucos relevantes. Você tem muitos em quantidade, mas na verdade tem grandes concorrentes, só tem um ou outro. Esse tipo de coisa interfere bastante no grau de competitividade do mercado. Se a gente analisar o mercado de telefone celular, há um tempo atrás a gente não tinha tantos tipos de aparelhos, tantas marcas de aparelhos. Existia um tempo onde a Nokia era a maior fabricante de aparelho celular do mundo e a BlackBerry líder no mercado corporativo. De repente deu uma guinada, muda tudo, Apple e Samsung despontam como as principais líderes do segmento, e a gente tem hoje diversas marcas de aparelho, não dá nem para contar, não vou fazer nenhuma lista, mas naturalmente a gente consegue perceber que o crescimento da Apple, da Samsung e de várias outras marcas que ganharam importância fez com que a rivalidade nesse setor aumentasse, certo? E cada vez mais aparecem novos aparelhos, novas marcas e novos tipos de aparelhos. A gente também analisa como é que está o mercado em geral. Se o mercado estiver em crescimento, é uma coisa boa. Às vezes o aluno tem dificuldade de entender isso, mas como é que a gente tem que pensar? Se existe um crescimento do mercado, as vendas, eu dei o exemplo do celular, as vendas de celulares estão aumentando. Isso é bom para o mercado e diminui o grau de concorrência, porque permite que a sua empresa ganhe market share, ou seja, aumente sua participação no mercado aumentando suas vendas, sem que o concorrente perca suas vendas, sem que ele diminua suas vendas. Você pode conseguir conquistar essa nova fatia de mercado. Então, quando o segmento está estável ou em declínio, é pior. Em declínio é a pior situação possível, a rivalidade é muito mais alta, porque para que você aumente suas vendas, você tem que derrubar o seu concorrente, você tem que conquistar clientes do seu concorrente para que você possa crescer. Também existem situações onde existem barreiras de saída, não é simplesmente não quero mais vender o meu produto, fecho as portas e vou para a praia. Você tem às vezes regulamentações, você tem regras contratuais, você tem exigências do cliente, exigências legais, contratos com fornecedores e com qualquer outra coisa que você não pode sair de repente. E aí, qual que é a consequência disso tudo? Bom, se você tem uma rivalidade baixa, naturalmente você está se sentindo confortável no setor, não se sente ameaçado pelos seus concorrentes e deve apenas manter a sua estratégia atual. Caso você perceba que tem uma concorrência alta no segmento que você atua, naturalmente vão acontecer coisas como esses tópicos que eu coloquei do lado direito. Por exemplo, guerra de preço. Principalmente se você não tem um produto ou serviço diferenciado. Se você não consegue se diferenciar e conquistar o cliente pela qualidade do produto ou serviço prestado, se são produtos bem parecidos, bem similares, o que vai acabar acontecendo é a guerra de preço, como a gente vê nesse segmento que eu coloquei aí em cima. Casas Bahia, Ricardo Eletro, Ponto Frio, Insinuante, esse grupo de redes varejistas basicamente vendem os mesmos produtos dos mesmos fabricantes, mesmos modelos, é tudo igual, nos mesmos lugares, shopping, etc e tal. Então, como que eles vão conseguir competir? Basicamente é guerra de preço que a gente percebe por aí. Guerra de preço é muito ruim
para qualquer empresa, porque você precisa, naturalmente, se é guerra de preço, você baixa o preço, você diminui a sua margem de lucro. Você precisa também aumentar o seu investimento em marketing com propagandas massivas para poder entrar na mente do consumidor e conquistar o consumidor ao invés dos seus concorrentes. Em outros segmentos, não é o caso dessas redes varejistas, mas voltando para o lado dos celulares, por exemplo, quanto maior a rivalidade, consequentemente você tem que lançar novos produtos. Se vocês observarem, por exemplo, a própria Apple, que é considerado o objetivo de todo mundo, a marca mais amada no mundo todo hoje em dia, eles lançavam novas versões de iPhone, se eu não me engano, a cada 4 anos. Com o crescimento da Samsung tornando-se uma ameaça significativa, a Apple está lançando cada vez mais rápido novas versões do iPhone, até novos tamanhos, novos modelos, para que não fique muito para trás na competição. Então, quanto maior a rivalidade no segmento, quanto maior a rivalidade na indústria que você está presente, a competição vai ficar mais onerosa, vai ficar cada vez mais cara. Então, se você identifica que é uma ameaça forte para a sua empresa, é importante pensar o que fazer. Normalmente, a diferenciação é uma ótima opção a se pensar, mas às vezes pode encontrar outros caminhos. Bom, falando então agora de uma outra força, a ameaça de novos entrantes no mercado, a ameaça de novos concorrentes. Então, qual é a chance de entrar uma nova empresa nesse segmento que você acabou de avaliar no item anterior? Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é se existe alguma barreira de entrada. Talvez, se você trabalha numa empresa que depende de alta tecnologia, você percebe que não é qualquer curioso que vai entrar nesse segmento. Se você tem, por exemplo, o mercado de telecomunicações, no Brasil, por exemplo, a gente tem Oi, TIM, Claro, Vivo, Nextel. Não tem espaço para mais nenhuma, e não é porque ninguém quer. Existem bandas de frequência e existem leis para concessão desse tipo de serviço público. Então, essas empresas estão muito confortáveis no sentido de saber que não vai entrar nenhum novo concorrente nesse mercado. Se você está protegido por patentes e sabe que nos próximos 10 anos, talvez, ninguém pode fazer exatamente aquilo que você faz, em termos, nessa força, você está relativamente protegido. E às vezes, é claro, o próprio nível de investimento. Você abriu uma lanchonete na garagem da sua casa para vender coxinha, é muito mais barato do que você abrir uma franquia do McDonald's ou simplesmente abrir uma concorrente da C&A, qualquer outra loja grande. Quanto mais dinheiro você precisa para entrar num negócio, maior a barreira de entrada. Não é qualquer um que entra. Eu coloquei um desenho aí para vocês na tela. Como é que é difícil se a gente pensar. Existem algumas técnicas de reciclagem de materiais onde o pessoal produz desinfetante, sabão, alguns produtos de limpeza. Nada impede que você faça esse tipo de processo de reciclagem e comece a comercializar os produtos na sua região. Então, quanto menos leis regulamentando o setor, maior a ameaça de novos entrantes no seu segmento. E é preciso você monitorar, porque se tem poucas barreiras de entrada, pode ser que entre alguém com bastante força e mude tudo, como a gente já viu aí em alguns segmentos. Um clássico que a gente conhece, por exemplo, a Bombril, é uma marca que é exemplo do próprio produto. Praticamente ninguém chama de palha de aço. Bombril sempre foi a referência. E durante uma fase ruim aconteceu alguns problemas lá na empresa Bombril,
surge um novo concorrente, a Solan, com um produto novo, com marketing, com tudo, e inverte toda a situação, né? Outras coisas que você pode pensar também é as barreiras de saída, que eu comentei lá no item anterior. Isso também pode ajudar a não ter novos concorrentes, porque se você tem barreiras de saída grandes, não é qualquer um que vai entrar, porque sabe que depois, se não der certo, para sair é muito difícil. O segmento de fabricação de automóveis, né, as montadoras de automóveis, é um exemplo que tem uma barreira de saída enorme, porque se a Fiat hoje decide parar de vender e parar de fabricar os seus carros no Brasil, ela é obrigada a manter sua produção de peças de reposição nos próximos 10 anos, porque o carro que foi vendido ontem tem garantia, tem manutenção, e a fabricante é obrigada, no mínimo, a fornecer peças de reposição por 10 ou 15 anos, agora não me lembro direito o prazo, mas é um exemplo de barreira de saída que, se você entrar, você tem que estar ciente desse tipo de risco. Claro, naturalmente, o terceiro tópico, falando sobre diferenciação, é um tópico que vai aparecer frequentemente nessa análise das 5 forças competitivas. Quanto mais diferenciado for o produto ou serviço que você oferecer no mercado, mais protegido você está. Se você oferece algo que não tem nenhuma diferenciação, qualquer um pode copiar, fazer algo igual ou melhor do que você e já entrar no mercado com algum tipo de diferenciação. Por último, se a sua empresa possui ganho de escala, né? A economia de escala é um conceito que é bem interessante, a gente traz aí de outras áreas, não é especificamente nem de estratégia nem de marketing, mas o conceito do ganho de escala é que quando você consegue aumentar o seu volume e, consequentemente, reduzir os seus custos fixos de produção. Quanto maior for o seu volume, maior a sua margem de lucro. Você distribui basicamente, né, resumindo o conceito de ganho de escala, mas você distribui seus custos fixos por uma quantidade tão grande de produtos que você consegue unitariamente chegar num preço que um novo concorrente entrando no mercado não conseguiria nunca, porque a produção dele, com poucos produtos, poucas vendas, traria um custo de produção altíssimo. Então, se a sua empresa tem ganho de escala, é mais uma forma de se proteger da ameaça de novos concorrentes entrarem nesse segmento. Bom, vamos então para a próxima força. A gente vai falar dos produtos substitutos, claro que produtos ou serviços substitutos, né? Então, o primeiro passo aqui é identificar quem são os produtos substitutos. Como eu comentei lá no início, produtos ou serviços substitutos, aqui a gente tem o conceito de concorrência indireta, ou seja, empresas que fazem outro tipo de produto ou outro tipo de serviço, mas que de alguma forma na cabeça do consumidor estão competindo com a sua empresa, estão atendendo a mesma necessidade do consumidor. Então, eu coloquei alguns desenhos aí para você poder compreender. Pensa, por exemplo, no mercado de telecomunicações. Vivo tem o seu mercado. São operadoras de telecomunicações, tem antenas, redes de repetidores, tem um parque muito grande de equipamentos espalhado pelo Brasil inteiro para oferecer serviços de telefonia, voz, dados e assim vai por aí. Bom, há alguns anos atrás surge um tal de Skype. Skype é um programa de computador, um software que conecta a câmera, microfone de um computador com o outro. E isso facilitou a comunicação via internet com o mundo todo e mudou completamente o padrão do segmento de telecomunicações. O impacto do Skype foi muito grande, inicialmente nas ligações DDI, que eram caríssimas. O cliente começou a perceber que ele poderia falar de graça de um computador para o outro através do Skype, e mesmo que ele ligasse para um número comum,
os créditos do Skype era muito mais barato do que os minutos DDI. A economia era muito grande, era assustador a diferença. Então, um programa de computador ameaçou e derrubou receita de operadoras de telecomunicações. A gente teve recentemente também a criação do WhatsApp, onde, mais uma vez, um aplicativo de celular, um sistema, interferiu também no fluxo e nos hábitos de consumo dos consumidores, né, dos usuários de telefonia celular. Praticamente hoje em dia ninguém mais usa o tal do SMS. Vocês lembram disso? O tal torpedo do SMS? Ninguém usa mais, porque todo mundo usa o WhatsApp. O fluxo de ligações diminui, porque as pessoas preferem mandar mensagem, preferem mandar o áudio, depois alguém responde. Então, são concorrentes indiretos, são produtos substitutos que são monitorados pelas operadoras porque ameaçam seus respectivos segmentos, sucesso dessas empresas. Coloquei ali em cima também o exemplo da Copenhagen. Muita gente olha para a Copenhagen e pensa que eles vendem chocolate. Na prática, na essência do marketing, a Copenhagen se posiciona como uma empresa que vende presentes. Ela não quer competir com a Nestlé Garoto vendendo bombom por aí. A Copenhagen ela quer se colocar no patamar de presentes para ocasiões especiais. Então a gente está falando de que a Copenhagen vai competir com buquê de flores, com um jantar romântico, dependendo da situação, uma joia, ou alguma viagem, não sei, depende muito da situação, mas a questão é, não oferece o mesmo tipo de produto ou serviço, mas atende a mesma necessidade do consumidor. Então, depois que você identifica quem são os substitutos, e podem ter vários por aí, tá? É importante que você verifique se esses substitutos são de boa qualidade ou não, se possuem preços competitivos ou não. Não adianta também você, por exemplo, eu falei da Copenhagen, não adianta você lá da Copenhagen falar, eu estou competindo com presentes, então um colar de diamantes pode ser concorrente da Copenhagen. É verdade, pode ser, mas o cliente que está disposto a pagar o preço de um colar de diamantes, ele não vai pensar em dar uma caixa de bombom da Copenhagen, né? O preço é completamente diferente. Então você precisa monitorar esse tipo de coisa também. Naturalmente é importante a gente pensar também, eu não coloquei na tela para vocês aí no slide, mas na evolução tecnológica de alguns segmentos próximos do segmento que você atua. Um exemplo clássico de como aconteceu isso, se a gente pensar algumas décadas atrás, existia uma marca muito conhecida de todos nós chamada Fiat Lux, fabricante de fósforo. Imagino que ainda exista, com certeza, mas eu não tenho dúvidas que o volume de vendas dessa empresa e de seus concorrentes e todo o mercado caiu muito com a evolução dos fogões. Primeiro apareceram aqueles acendedores automáticos que instalava tal, mas eu tenho certeza de que houve uma ruptura muito grande no mercado de fósforos quando os próprios fogões passaram a ter esse tipo de função. Você aperta um botão, acende a boca do fogão. Então muitos de nós não precisamos mais de caixa de fósforo. Isso certamente foi uma mudança brusca no segmento e que veio de um produto substituto que talvez tenha até acabado com o mercado, não sei. Outra coisa que a gente precisa pensar é o quanto o nosso cliente está propenso em mudar de empresa, de operadora, por exemplo. A gente falei tanto de celular, até pela minha experiência profissional. Se o cliente está insatisfeito, se você percebe que existe uma insatisfação do cliente com o tipo de produto ou serviço que você oferece, cuidado, ele é facilmente abordado por produtos substitutos para que ele busque um novo caminho, uma nova direção
para a necessidade que ele tem. Se você tem clientes satisfeitos, é mais difícil dos produtos substitutos ameaçarem você de algum jeito. E aí, falando sobre o custo de troca, o mercado de telecomunicações aqui no Brasil teve essa mudança muito evidente quando a Anatel, a agência regulamentadora do setor, quando eles liberaram a portabilidade. O número era um grande custo de troca das operadoras de telecomunicações, e por isso que os serviços não evoluíam tanto e os serviços eram muito mais caros do que a gente tem hoje em dia. Porque se você mudasse de operadora, você perderia o seu número e teria que ter um novo número na nova operadora. Então, por várias vezes você ficava insatisfeito, você reclamava, mas não mudava de operadora porque tem aquele número há 10, 15 anos e não quer ter essa dor de cabeça de mudar. Quando a Anatel vem e muda a regulamentação permitindo a portabilidade numérica, foi uma avalanche nas operadoras de mudança de lá para cá, de uma empresa para outra, um cliente insatisfeito com A, com B, com C, e naturalmente as operadoras se viram forçadas a oferecer produtos e serviços de melhores qualidades, novos benefícios, os famosos bônus do pré-pago, internet disso, de graça, preço por dia, paga não sei o que, recarga, brindes, prêmios. As operadoras começaram a correr atrás desse prejuízo porque sabia que os clientes tinham uma propensão muito grande de mudar porque estavam insatisfeitos. Quando tiraram o custo da troca, que era a portabilidade numérica, naturalmente prejudicou bastante o setor. Então é isso, ameaça de produtos substitutos precisa ser monitorada. A evolução tecnológica é um dos principais fatores que deve ser levado em consideração. A gente vê produtos recentes que há pouco tempo entraram no mercado e já saíram, como por exemplo os tablets. Basicamente, o volume de venda de tablets caiu assustadoramente porque os celulares evoluíram muito rápido. E diga-se de passagem, esse smartphone que você tem na mão aí é um responsável pela eliminação de diversos segmentos. Hoje ninguém usa mais agenda, ou pelo menos a maioria das pessoas não usa uma agenda para anotar seus compromissos. Algumas pessoas não usam relógio. A gente não precisa ficar andando com câmera fotográfica, que antigamente era analógica, depois virou digital, e algumas já morreram por conta da qualidade do nosso celular, assim como câmera, assim como muita coisa. Hoje em dia tem gente que nem tem computador em casa, tem apenas um smartphone de boa qualidade e acessa a internet, Wi-Fi, e faz tudo o que precisa pela internet. Isso é produto substituto e você precisa monitorar a evolução tecnológica dos seus concorrentes. Vamos dar um exemplo de como se proteger desse tipo de ameaça. Como eu acabei de falar, as câmeras fotográficas, câmeras digitais para tirar foto e filmagem, aquele grupo de câmeras que tinha uma qualidade inferior, uma qualidade reduzida, sumiu por conta dos celulares. Ficaram apenas as câmeras profissionais ou semi-profissionais com uma qualidade muito grande, qualidade de zoom, lentes, etc. e tal. Mesmo com a qualidade superior, essas câmeras já começaram a se defender dos smartphones quando começam a incorporar na própria câmera você inserir o chip e carregar as fotos, fazendo backup numa nuvem, postando foto numa rede social e fazendo conexão via internet. É uma forma de um setor se defender do outro para não ser eliminado também. Então, os produtos substitutos é uma das ameaças mais difíceis de ser monitorada porque você pode ter diversos concorrentes indiretos. Vamos então seguindo com a matéria, falando de mais uma das forças, o poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos seus compradores. Quantos clientes a sua empresa tem? Se você tem poucos clientes, isso não é bom, porque você depende também desses clientes para a sobrevivência da sua empresa. Se você começa a fornecer um serviço de má qualidade ou um preço
muito alto, eles vão para a concorrência e a sua empresa não tem o que fazer. Se tem poucos clientes, vai ter que baixar, vai ter que ceder à pressão dos seus clientes. Às vezes você tem também muitos clientes, mas existe uma certa concentração em alguns clientes, né? Como se você fizesse uma curva Pareto ali, uma análise de Pareto, e você percebesse, por exemplo, que por mais que tenha muitos clientes, 80% da sua receita está na mão de 2 clientes. Isso é muito arriscado. Esses clientes têm um poder de barganha altíssimo com a sua empresa e você não vai conseguir negociar preço, negociar nada com eles. Eles é que vão apertar cada vez mais a sua margem. Então, pedir mais benefícios por um preço menor. Isso foi o que aconteceu quando eu comentei lá na força anterior sobre o mercado de operadora de celular. Quando houve a portabilidade, que o cliente podia mudar de plano, os preços baixaram, os clientes tinham poder de barganha com as operadoras. Então os preços baixaram e foi isso que aconteceu, principalmente pelo terceiro tópico que tem ali. Nós já falamos ele em outras forças, produtos sem diferenciação. Quando você tem um serviço sem diferenciação, quando o cliente percebe que celular pré-pago é basicamente igual de uma operadora para outra, você vai ter que baixar preço, você vai ter que oferecer mais benefício, mais bônus, brindes, prêmios para poder competir com esse cliente. Se você oferece um serviço de qualidade diferenciado e o cliente percebe isso, você consegue cobrar um preço mais alto pelo seu produto e serviço e não entrar nessa briga tão grande. Os custos de mudança, assim como nós falamos em algumas situações, às vezes não precisa ser uma obrigatoriedade de lei. Um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos, que é mais fácil de entender, é a própria universidade. Se você sai de uma universidade para outra, você precisa fazer uma análise de equivalência de disciplinas. Isso pode dificultar a mudança do aluno, porque você às vezes sai de um lugar para o outro e perde, você não consegue fazer equivalência de algumas disciplinas. E aí você está no 7º período de uma universidade A, quando vai migrar para a universidade B, você tem que fazer talvez mais 3 períodos, ao invés de fazer mais um e terminar. Isso é um custo de mudança que pode dificultar a mudança de um cliente para o seu concorrente. Se você não tem custos de mudanças, você corre sérios riscos do cliente optar pelo seu concorrente. Um outro ponto importante da gente entender é a situação de quanto o cliente entende e conhece o seu produto e serviço, né? Então, se você está falando, por exemplo, de um serviço comum, como outro qualquer, uma faxineira vai cobrar R$1.000 por dia? Não vai, porque você entende o tipo de serviço que ela precisa fazer, você entende os custos que ela tem e você não vai aceitar aquele preço que ela está cobrando. Por outro lado, se você precisa desenvolver um sistema de computador para sua empresa com conexão disso ou daquilo, e o fornecedor oferece um sistema maravilhoso que faz tudo o que você precisa, se você não entende do que ele está fazendo, se você não tem capacidade de avaliar o nível de complexidade do que ele fez, você vai aceitar o preço que ele falou e não vai conseguir barganhar nada, não vai conseguir dizer que está caro ou está barato. Então, quanto menos o cliente entende do que você está fazendo, dos custos que você tem para oferecer aquele produto e serviço, melhor para a sua empresa. Ele não vai poder barganhar. Só um ponto que eu já ia esquecendo, eu coloquei lá em cima um desenhozinho para vocês. Isso se refere sobre aqueles primeiros tópicos, né, da concentração de clientes. Imagina uma fábrica de latinha de alumínio. O quanto eles dependem de um cliente como Ambev. A Ambev tem muitos clientes, não depende dos seus clientes, mas a Ambev é cliente da fábrica de alumínio, de latinha de alumínio. Só que
A fábrica de latinha de alumínio, se não vender para a Ambev, vai vender para quem no Brasil? Já que o mercado de cerveja é basicamente dominado por eles. Talvez refrigerantes, etc e tal, mas com certeza existem várias outras fábricas de alumínio que oferecem produtos iguais, não tem praticamente nenhuma diferenciação, mas os compradores têm um poder de barganha altíssimo sobre o segmento. Bom, então vamos falar da última força, o poder de barganha dos fornecedores. É muito parecido com o poder de barganha dos clientes, né? Afinal de contas, a sua empresa é cliente desses fornecedores, então tem muita coisa similar a se pensar, tá? Bom, a quantidade de fornecedores que a sua empresa tem é o primeiro ponto que você tem que pensar. Se aquele insumo, se os insumos que você precisa tem várias opções de fornecedores, você pode escolher dentre diversos tipos e variedade de fornecedores de outras regiões. Quanto maior a quantidade de fornecedores equivalentes, que oferecem basicamente produtos de mesma qualidade, melhor para você, menor o poder de barganha desse fornecedor. Se existirem poucos fornecedores, você tem um risco, né? Claro, porque eles podem se juntar e definir um preço tabelado de mercado e você não vai ter muito para onde fugir, né? Então é importante monitorar esse tipo de coisa. Outra coisa importante, por mais que você tenha vários fornecedores, e aí é natural que uma empresa tenha muitos fornecedores por conta de diferentes tipos de insumos e componentes que um produto tem, a quantidade às vezes é infinita, né? Infinita não, mas é muito grande. E aí o que você pode avaliar também algum desses insumos que eu estou comprando dos meus fornecedores é extremamente essencial para o meu produto? É algum tipo de insumo estratégico para o que eu faço, para o que eu ofereço para o meu cliente? Porque você pode até ter muitos fornecedores, mas se tem algum tipo de insumo que é estratégico e esse insumo depende de poucos fornecedores ou talvez de um único fornecedor, você está na mão desse fornecedor, você não tem o que negociar com eles. Então, por mais que você tenha ótimas negociações com os outros fornecedores de outros componentes do seu produto, aquele insumo estratégico precisa ser monitorado. Se você tem um ou mais fornecedores, e buscar alternativas. E aí buscar alternativas regionais, buscar alternativas em outros países ou até outros tipos de produtos. Eu já antecipando o último tópico lá, disponibilidade de substitutos. Buscar produtos substitutos para os seus fornecedores. Às vezes você não vai utilizar esses produtos substitutos, mas eles serão úteis para que você possa negociar com seu fornecedor, para que você possa utilizar isso como barganha dele não aumentar o seu preço, mesmo que seja um insumo estratégico ou essencial, você pode, se tiver substituto, utilizar isso a seu favor. O que a gente vê em diversas situações, quando existe um problema desse, de um insumo estratégico depender de um ou de poucos fornecedores, o mais comum é a gente perceber a empresa comprando o fornecedor, adquirindo um desses fornecedores e absorvendo para o seu processo de produção a fabricação daquele insumo estratégico. É uma excelente estratégia de se defender e de proteger o que é essencial para o seu mercado. Naturalmente, o que protege o poder de barganha dos fornecedores e que dificulta a sua empresa na negociação é a questão da diferenciação. Novamente aparece aqui. Quanto mais diferenciado for o seu fornecedor, pior para a sua empresa. Você não vai conseguir um insumo da mesma qualidade, do mesmo design, da mesma potência, não sei, como aquele fornecedor oferece. Se os insumos não têm diferenciação nenhuma, você vai encontrar outros fornecedores facilmente. O custo de mudança, como a gente falou em outras ocasiões aí, lá da outras forças, se para você é fácil mudar de fornecedor, não tem muita dificuldade, você
o fornecedor perde o poder de barganhar contigo, de negociar. Já passei por uma situação de uma grande empresa onde os distribuidores reclamavam muito do nosso fornecedor de sistema de gestão, e oferecemos uma alternativa, licenciamos uma empresa B para oferecer como alternativa de sistema, só que o custo de tirar o sistema antigo e implementar o sistema novo era de algumas horas, talvez alguns dias, e esses distribuidores ganhavam milhões de reais por dia, por hora. Então eles acabaram decidindo que seria menos interessante mudar e que seria melhor ficar com o sistema atual e desenvolvê-lo, evoluir o sistema atual e corrigir as falhas que eles tinham identificado. Então são os tópicos que a gente identifica na força para avaliar a ameaça dos nossos fornecedores. Então assim a gente finaliza a explicação de todas as 5 forças que Porter apresentou lá em 1979 no seu artigo original. Alguns anos depois, o próprio Porter lança outro artigo falando sobre as 5 forças competitivas que moldam a estratégia. E a ideia dele era facilitar, tirar um pouco da subjetividade ou ajudar de uma forma didática essa realização da análise das 5 forças de Porter. Então ele traz um desmembramento das 5 forças de Porter em tabelas, onde a gente pode dar notas de 1 a 4, seguindo sempre o critério onde o 1 é uma situação de que tem pouca ameaça ao negócio e que provavelmente pode ser uma oportunidade para a sua empresa, e o 4 é o máximo de ameaça que aquela situação oferece para o seu negócio e não tem nenhuma oportunidade, algo precisa ser feito. Então, se a gente olhar, por exemplo, nessa primeira força competitiva que ele elencou aqui, os novos entrantes, ele sinaliza mais ou menos algumas coisas que eu já tinha comentado com vocês: a economia de escala, a regulamentação, diferenciação dos produtos ou serviços oferecidos no mercado, a necessidade de investimento e vantagens desvinculadas de escala. Isso aqui foi o único que eu não comentei com vocês, mas também é um exemplo de algo que pode proteger você de novos entrantes no mercado. Por exemplo, o poder da sua marca no mercado é uma vantagem que está desvinculada da escala. Se você tem um marketing muito bem feito, se você tem uma marca poderosa no mercado, você tem uma vantagem que não é vinculada ao volume de vendas que você tem. Enquanto você pode reduzir as suas vendas, mas manter o poder da sua marca. Então, lembrando, como eu falei ali, o número 4 é a maior ameaça, o número 1 a menor ameaça. Você vai colocando assim o tick, vai marcando, vai botando o símbolo que você quiser para sinalizar que o quanto você acha, qual é a nota que você dá para cada uma das forças. Então, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu estou dizendo que o setor, por exemplo, de telecomunicações, a regulamentação não tem ameaça nenhuma, porque não tem como entrar um novo concorrente no mercado. Se a gente olhar na tela agora, eu estaria dizendo que o setor onde eu atuo, o setor onde a empresa que eu estou analisando se encontra, não tem nenhum tipo de impedimento na lei para você entrar, para você criar essa empresa. É fácil uma empresa entrar no mercado e competir com a sua empresa. Então você coloca a nota 4, que é uma ameaça maior. Então, por exemplo, a gente poderia imaginar que alguma empresa você preencheu dessa forma, você vai fazer a soma das pontuações. Então, nesse caso aqui, a força número 1 de novos entrantes tem uma nota 13. E assim a gente vai seguindo. A força número 2 dos produtos substitutos, eu falei para vocês: preço e qualidade dos substitutos, propensão dos clientes a substituir a sua empresa pelos outros e o custo de troca. Sempre seguindo a mesma lógica, você vai preenchendo maior ameaça ou menor ameaça. Nesse caso aqui eu estou dizendo que existe
pouca ameaça em relação ao preço e qualidade dos produtos substitutos e basicamente nenhuma ameaça dos clientes interessados em trocar a minha empresa pelos concorrentes, e que existe custo de troca, então, portanto, a ameaça dos produtos substitutos é menor. Cuidado com isso. Existe custo de troca, a ameaça é menor. Se não existe custo de troca, a ameaça é maior. A lógica é sempre pensando na ameaça, ok? Nesse caso, totalizando 4 pontos para a força competitiva número 2 de produtos substitutos. E aqui eu preenchi a força número 3, os tópicos são os mesmos que eu falei para vocês agora há pouco: concentração de fornecedores, importância do seu produto para os compradores, né, ou a importância daquele insumo para a empresa, custo de mudança de fornecedor, disponibilidade de substitutos e diferenciação de produtos. Se eu preencher sempre com aquela lógica de que cada frase, quanto é a minha ameaça, se a ameaça é alta ou baixa, você vai preenchendo. Aqui eu dei um exemplo, coloquei totalizando 9 pontos para a força número 3. Seguindo a lógica, força número 4, os tópicos que eu falei para vocês também lá anteriormente, fui preenchendo, totalizando 12 pontos para o poder de barganha dos clientes. A quinta força, rivalidade no mercado, rivalidade na indústria, né? Então, os tópicos que a gente comentou lá anteriormente: crescimento no mercado, barreira de saída. O único que eu não comentei foi a questão dos altos custos fixos de armazenagem. Se o seu negócio tem poucos custos fixos, fica mais fácil competir, porque você pode ter uma margem maior no mercado. Se você tem que manter um custo fixo muito alto, custo fixo de armazenagem de produtos muito alto, isso dificulta você entrar naquela guerra de preços que eu falei inicialmente. E aí aqui, novamente, supondo as notas, totalizando 15 pontos para essa força. E aí, como é que a gente chega no final? O final é essa tabelinha onde a gente coloca ali os pontos atribuídos para cada uma das 5 forças. E aí, segundo o Porter, ele faz o corte, por exemplo, na força 1, 3, 4 e 5, o corte é o número 10. Se você deu uma nota acima de 10 para força 1, para força 3, para força 4 ou para força 5, significa que essas forças têm mais ameaças do que oportunidades. Se você deu nota abaixo de 10, essas forças possuem mais oportunidades do que ameaças. O único que tem um corte diferente, porque são menos perguntas, né, lá na tabela, é a força número 2, produtos substitutos. A linha de corte é o número 6. Se você deu nota acima de 6, tem mais ameaça do que oportunidade. Nesses exemplos que eu comentei agora há pouco, a gente chega à conclusão de que essa empresa pode ficar relativamente tranquila na força 2 e na força 3, que a gente está falando dos produtos substitutos e do poder de barganha dos fornecedores. A força 1, força 4 e força 5 são aquelas que precisam de uma atenção especial, são aquelas que têm mais ameaças, e é a partir daqui que você vai traçar planos de ação, plano estratégico para fazer alguma coisa. Lembrando a origem disso tudo, Porter chamou esse artigo das 5 forças competitivas que moldam a estratégia. Então a gente faz isso tudo para moldar a estratégia da empresa, para definir qual é a estratégia da empresa. Esse exemplo que está na tela para vocês, a gente tem que fazer um plano estratégico para se defender das forças 1, 4 e 5 e, de alguma forma, se possível, aproveitar as oportunidades nas forças 2 e força 3. As 5 forças de Porter, analisa o mercado, analisa essas 5 forças diferentes para poder definir a estratégia. Tem algumas situações que as pessoas falam sobre uma suposta sexta força, tá, gente? É muito comum ouvir falar sobre a sexta força, que seria o governo. O governo
basicamente não seria uma sexta força, porque ele pode interferir em qualquer uma das forças. Se vocês lembrarem, a gente falou sobre regulamentação em algumas situações, então não é uma sexta força porque está dentro de cada uma das 5. O governo pode interferir de diversas formas nas 5 forças que Porter elencou inicialmente. Então, essas são as 5 forças de Porter. Para você que está fazendo um plano de negócio, por exemplo, é muito importante você fazer uma análise como essa para avaliar seus concorrentes diretos e indiretos, avaliar suas ameaças, avaliar suas oportunidades, para traçar um plano de estratégia coerente que realmente te dê resultado no futuro.